Bom, pessoal, dando continuidade na nossa aula de fabricação de queijos, a gente estava falando sobre os ingredientes. Então, o que eu falei na última aula, eu parei no cloreto de cálcio, né? Então, agora eu venho falar sobre o nitrato. Esse ingrediente, ele tem a função de evitar o estufamento tardio causado por esporulados. Então, alguns exemplos desses micro-organismos esporulados é o Clostridium tirobutírico, o Clostridium butírico e o Clostridium sporogenesis. Só um segundinho para me fixar aqui o ponteiro. Pronto. Então, no caso, o que é o estufamento tardio e o que seria um estufamento precoce? A gente precisa entender isso inicialmente para poder compreender aí o porquê da utilização desse nitrato, tá? Como nós temos aqui a foto à direita, esse queijo, né? É um queijo de massa semi-cozida aqui pelo jeito. E esse queijo, durante o processo de maturação, ele teve uma alteração física que eu estou vendo aqui, química e microbiológica. Por que microbiológica? Porque esses clostridium aqui, ó, desses que eu citei, o mais comum de fazer isso aqui no Brasil é o tirobutírico, que é o mais encontrado. Ele fermentou, né, algum componente químico, e com a fermentação desse componente químico, houve a produção exagerada de gás e promoveu esse estufamento tardio, né? Ele ocorreu mais tarde, né? Foi durante o processo de maturação. Eu havia falado sobre o estufamento precoce. É porque esse estufamento aqui, esse problema para estabelecer no queijo, ele leva alguns dias para que isso aqui ocorra. Por isso que ele é tardio. O estufamento precoce, ele é causado pela falta de higiene. No mesmo dia da fabricação ou no máximo no dia seguinte, o queijo já está estufado. Então ele estufou de maneira precoce. E o que promove, o que causa o estufamento precoce no queijo? Falta de higiene, ponto final. Tá? Então normalmente é coliforme, que fermenta o queijo ali rapidamente e já tem esse comportamento de estufamento. Então como é que eu vou combater o estufamento precoce? Com medidas de higiene. Como que eu vou combater o estufamento tardio? Medidas de higiene e adição de nitrato. Né? Ele atua como um conservante para inibir a atividade desses clostrídeos que eu citei. Né? Ele é muito eficaz, ele impede o desenvolvimento desses clostrídeos. Bom, e aí fica a pergunta, né? De onde que vem esse clostrídio? Normalmente, esse problema ocorre no queijo. Já foi observado e comprovado isso em tese, né, que ele ocorre mais no período do inverno. E no período do inverno, o produtor rural usa mais o que? A silagem, né, o silo. E o silo é uma grande fonte de contaminação de clostrídio. Então acredita-se, né, que nesse período, de alguma forma, esse clostrídio que está lá na silagem, né, mal conduzida, né, porque nem toda silagem tem clostrídio. Se ela for muito bem conduzida, muito bem fermentada, isso não acontece. Mas aquela silagem de baixa qualidade acaba transferindo isso para o leite e sendo aí um problema mais frequente no período de inverno, porque entra com essa silagem na alimentação do animal. Mas esse problema, ele traz esse aspecto físico inapropriado, ele está formando um padrão, né? E esse queijo tem um sabor desagradável. Então, é um problema que você vai perceber lá durante o período de maturação. De repente você perde um lote ou vários lotes de queijos, porque esse queijo, como eu falei, ele tem. Ninguém vai comprar queijo estufado, trincado, e o sabor dele não é agradável. Então, o nitrato tem essa função, né? A gente adiciona em média 20 gramas de nitrato para cada 100 litros de leite. Isso daqui é estipulado, estabelecido pela legislação brasileira, porque valores acima ele já é
prejudicial para a saúde, tá? O nitrato ele pode formar uma substância com as proteínas do queijo, conhecido como nitrosaminas, e essa substância formada no queijo em grande quantidade, ela é classificada como carcinogênica, né? Substância carcinogênica é aquela que promove, induz o aparecimento de câncer. Então tem que ter muita responsabilidade quando fizer o uso de nitrato. Então a gente tem que estar atento à legislação brasileira, porque nem todos os tipos de queijo podem fazer adição de nitrato. Então são queijos específicos, normalmente são aqueles queijos que passaram por um processo de maturação, e aí a legislação permite a sua utilização. Então vamos avançar. Nós temos esse outro corante aqui, que é esse ingrediente, desculpa, né? É o corante. O corante ele tem a finalidade de promover a coloração no queijo. Então eu pego aqui essa figura do lado direito abaixo aqui é um queijo bem amarelado. E esse amarelado não é da gordura do queijo. Esse amarelado é do corante de urucum, que eu coloquei a figurinha aqui em cima. O urucum é essa plantinha, a gente conhece. Essas sementinhas são desidratadas, são secas, moídas, e é um corante natural. E pode ser adicionado ao leite, né, para que o queijo, né, como produto final, tenha uma coloração desejável, né, uma coloração característica desse tipo de queijo. Então, é interessante falar dessa questão da coloração, porque queijo prato, por exemplo, é um queijo que faz a utilização de corante. É um queijo, quando a gente fala queijo prato, a primeira coisa que a gente lembra, que caracteriza esse queijo é a cor amarelo mais intensa em relação aos outros queijos, se comparar com Minas Frescal, com mussarela. E é interessante, né, um fato curioso, que esse queijo já foi e ainda é condenado por muitos médicos que quando vai fazer uma restrição, uma dieta de gordura, vai prescrever, eles falam que não pode comer queijo amarelo, mas pode comer queijo branco. E quando foi descobrir quando eles falavam que não pode comer o queijo amarelo, é porque eles achavam que o queijo amarelo tem mais gordura, porque esse amarelo é mais intenso, ó. Porque a gordura do leite de vaca é amarelado. Só que não é a explicação para esse amarelo desse queijo, né? Então, esse queijo já foi penalizado e muito por ter essa coloração, porque médicos cortavam da receita das pessoas esse queijo porque tinha um maior teor de gordura. Isso é mentira, ele não tem maior teor de gordura, ele tem uma coloração amarela devido a esse corante aqui, é característica do queijo. Então nós temos aqui a quantidade que vai ser adicionada de corante vai depender da região de comercialização. Então, como é um corante natural, a legislação não vê nenhum impedimento em relação à quantidade, igual foi o caso do ingrediente anterior, que é o caso do nitrato. O nitrato, né, já foi explicado que ele pode trazer problema de saúde, mas o corante que a legislação deixa em aberto a quantidade a ser utilizada por cada indústria de laticínios. Nós temos também, aproveitando o assunto corante, nós temos descolorante, que é a clorofila. A clorofila pode ser adicionada ao leite também. A clorofila acaba degradando ali os carotenoides, esses pigmentos amarelados da gordura do leite, e aí o queijo fica mais branco, né? Um branco bem mais intenso. Isso é utilizado na elaboração por algumas fábricas, né? Na elaboração de queijo mussarela, porque aproxima-se mais da mussarela original, que é feito com leite de búfala. Eu já disse isso em aula, que o leite de búfala, a sua gordura não contém os carotenoides, que são essas substâncias amarelas. Já o leite de vaca tem. E quando adiciona essa clorofila, né, esses carotenoides serão degradados e aí o leite fica mais branquinho. Consequentemente, a mussarela fica mais branca, parecendo mais com a mussarela de búfala. Mas não pode colocar lá mussarela de leite de búfala. Tem que deixar bem claro que é de leite de vaca. Outro ingrediente que é utilizado na elaboração de queijos é o fermento lático, né? Esse fermento lático ele tem vários objetivos, né, nos queijos,
Então, na totalidade dos queijos maturados, elaborados em laticínios, faz uso de fermento lático, porque ele vai ter um papel fundamental lá durante esse período. E a pergunta é, o que é fermento lático? O que eu vejo, uma confusão com coalho. Coalho, vocês já sabem, tem conhecimento que é enzima. O fermento lático contém micro-organismos. Então, ele pode conter bactéria, né? Ele pode conter fungo, ele pode conter levedura. Mas não é assim, tudo isso misturado. Então, se eu for comprar um determinado fermento lático para maturação de queijo, vou trabalhar com parmesão, haverá na composição do fermento lático, específico para o queijo parmesão, que ele tem longa maturação, bactérias específicas que vão fazer alterações no queijo durante esse período aqui que eu chamo de maturação. Nós temos fermentos láticos que são utilizados para auxiliar no processo de coagulação. Então, tem coagulação que é ácida, porque eu pego algumas bactérias através do fermento lático, vou adicionar o leite e vai promover a coagulação ácida no leite. E nós temos aqui a coagulação mista. Isso aqui é novidade para vocês. A coagulação mista é quando eu faço a adição de fermento lático e coalho. Então, eu estou misturando dois processos de coagulação. Então, vocês já estudaram que a fermentação ela ocorre por via a fermentação ácida. Então, tem que ter o que? Bactéria, fermento, para promover o desenvolvimento de ácido lático para desencadear aquele fenômeno lá da coagulação das caseínas. E na mista a gente adiciona também o coalho. Então, haverá as duas coagulações simultaneamente no leite para mim fazer determinado tipo de queijo. Um exemplo que adota-se muito essa coagulação mista é na elaboração do queijo Petit Suisse, né, aquele queijinho que a gente erroneamente chama de danoninho. Aquele queijo é feito através de coagulação onde usa bactéria e coalho. O requeijão também, a massa base, que a gente chama de massa magra fresca para fazer, que é a base do requeijão também é muito comum utilizar coagulação mista. Por isso que o requeijão é queijo, por isso que o petit suisse é queijo, porque eles fazem o uso de coalho também. A partir do momento que fez o uso de coalho, esse produto tem que chamar queijo. Não pode ser denominado de iogurte. As pessoas acham que queijo petit suisse, que é o tal do Danone, acha que é um iogurte, porque ele é adoçado e tem sabor de fruta. Mas não é um queijo. E é utilizado também fermento lático, né? Principalmente no queijo Minas Frescal, para dar sabor em queijo. Porque o queijo Minas Frescal é um queijo que não passa pelo processo de maturação. Então, se eu fizer uma avaliação, um julgamento sensorial do queijo Minas Frescal, eu vou ver que é um queijo muito pobre em atributos sensoriais. Então, é um queijo fresco que não passou pela maturação. E aqui na maturação é um processo mágico, porque aqui produz vários aromas e sabores que são adquiridos no queijo nesse processo aqui. Se os queijos que não passam por maturação, eles têm um sabor sensorial, né? Mas eu vou usar o termo aqui, né, mais pobre. Então, no caso, para realçar o sabor do queijo frescal, que é um queijo que é colocado sal, né, ele realça o sabor bastante desse queijinho. E quando eu uso fermento lático na produção de queijo Minas Frescal, é para ter um desenvolvimento de acidez. Então, junta lá o queijo, né, o sal e essa acidez. E aí melhora, né, o sabor do queijo, ele fica mais atrativo sensorialmente. Porque um queijo frescal, Minas Frescal, sem acidez, pelo menos ao meu paladar, não agrada. Ele fica... a gente usa o termo sem graça, né, mas tecnicamente falando, ele é muito pobre de informação sensorial. Então a acidez dá essa valorização aí nesse tipo de queijo, porque ele não é maturado.
Então, esse fermento lático, normalmente, ele é utilizado, né, na forma dry vac, que é 1,5% do volume do leite. Então, lá se tem 500 litros ou 100 litros de leite no tanque para fazer um queijo, eu vou calcular um volume de 1,5% para ser adicionado. Tem esse tipo de cultura que é DVS, que é adição direta no tanque, é liofilizado. Eu pego o fermento e aí eu vou ler lá a recomendação do fabricante. Então, normalmente, um envelopinho para 500 litros de leite. Então, eu vou pegar um envelope e fazer a adição direta no tanque. Eu falo direta, gente, mas eu recomendo você pegar esse pozinho que está aqui, que é de micro-organismos, né, fermento. Eu pego um leite esterilizado, eu solubilizo ele bem antes e depois que eu adiciono no tanque. É uma sugestão. Nós temos aqui o coalho. O coalho vocês já sabem muito bem qual é a sua função, a sua atividade ali no leite, porque vocês já tiveram a aula de coagulação enzimática, né? E aqui vai somar um pouquinho mais de novidade com a definição de venda, coalho ou agente coagulante. Qual é a função do coalho? Vocês já sabem que é transformar o leite em uma coalhada. Então vocês conseguem até visualizar isso aqui quimicamente, né? Essa transformação do leite em uma coalhada, que é aquele fenômeno lá das micelas de caseína sendo quebrada pelas enzimas do coalho e estabelecendo aquelas ligações entre as micelas. Aí formou a coalhada. E nós temos aqui agora um adicional de informação que o coalho, parte dele, em torno de 2, 3%, vai ficar retido no queijo, no produto final. E sendo uma enzima proteolítica, como nós já vimos, ele vai dar início no processo de proteólise lá do queijo. Então, até então, em aula, eu havia comentado do coalho, somente da sua atuação, da sua importância na transformação do leite na coalhada. Agora eu vou somar um pouquinho mais de informação que o coalho também tem uma participação fundamental, que é o início de processo de proteólise do queijo. O que é proteólise? Né? Quebra das proteínas do queijo. E isso vai desenvolvendo um assunto, que é uma aula específica, que eu falo sobre maturação do queijo. Tá? Então ele tem esse processo de proteólise, que é a quebra de proteínas no queijo. Porque um pouquinho de coalho fica retido na massa final lá do queijo. A quantidade a ser adicionada vai depender do poder coagulante. Tem coalho líquido, tem coalho em pastilha, tem coalho em pó. Todos eles vão vir com a informação da quantidade a ser adicionada ao leite. Então, não precisa se preocupar com a relação à quantidade que vem informado na embalagem, que é uma informação obrigatória para comercialização de coalho. Desculpa, gente, vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Coalho ou agente coagulante. Coalho, quando ele é proveniente, essas enzimas são provenientes de estômago de bovino, tá? E aí a gente define isso comercialmente como coalho. Caso essas enzimas não sejam provenientes do estômago de bovino, tem que chamar obrigatoriamente de agente coagulante. Tá? Por exemplo, então estômago de bovino, a enzima vem do estômago de bovino, chama coalho. Caso essas enzimas não são provenientes do estômago de bovino, chama agente coagulante. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a maioria dos laticínios trabalham com agente coagulante. E a enzima que constitui esse agente coagulante é exatamente igual à do coalho. Tá? Então, como que isso aconteceu? Foi possível observar que observar não. Isso foi uma demanda, gente. Porque o coalho, ele